pessoal, para a aula 66, para encerrar a parte de matemática B da apostila 3, tá bom? A aula 63, ela fala lá sobre outros métodos para resolução de inequação e eles dão alguns tipos ali. Então, nós vamos trabalhar dentro dessa situação que estávamos vendo na aula 65. Porém, a gente não precisa ficar agora mexendo com o valor positivo, negativo e nulo, certo? Então, nós vamos lá para o exercício que nós vamos trabalhar, certo? Lembrando que dentro ainda da mesma situação de equação, certo? AX mais B, ok? E aí nós vamos ver para onde está tendendo isso, né? Se é para o positivo, se é para o negativo, para que infinito que ele está tendendo, certo? Então é dentro dessa situação que nós vamos trabalhar. Então vamos lá. Ele dá lá o A, lembrando aqui, né, pessoal, se você tem a equação do tipo AX mais B, você pode usar menos B sobre A, certo? Então, você vai escolher o exercício A, ele coloca lá assim, ó, menos x mais 2, que no caso aqui é uma inequação, certo? Já não é mais uma equação de primeiro grau, certo? Então, muito bem, ele vai ser maior que zero, certo? Muito bem, dentro dessa situação, nós vamos achar o valor de x, ok? Então, vamos achar lá o valorzinho. Menos x, esse mais 2 passa para o outro lado como menos 2, né? Ele vai mudar, né, o valor dele lá, então nós vamos ter lá x é menor que menos 2 sobre menos 1, então x vai ser menor, né, que 2, certo? E aí nós podemos tender ele para a equação de primeiro grau, certo? Por quê? Porque nós trabalhamos com menos b sobre a, certo? E no caso aqui, você pode fazer o processo, né, de se colocar ele dentro dessa fórmula, ok? Lembrando que é isso aqui, né? Então, o b, perdão, é menos 2, o A seria menos 1, e isso aqui menos com menos é mais, ok? Então, veja aqui, pessoal, se eu quisesse transformar isso aqui numa equação de primeiro grau, ó, menos x mais 2 é igual a zero, eu teria menos x igual a menos 2, portanto, x menos com menos é mais, tá vendo? Então, para nós, o que você achar melhor em como trabalhar, tá bom? Então, vamos lá colocar ele dentro do nosso varal. O varal tá lá assim, ó. Menos x mais 2, né? Menos x mais 2, que é o que nos interessa, certo? E ele deu, a raizinha dele deu o valor de 2, certo? Lembrando o seguinte, ó, o A é negativo, então ele está lá do outro lado, certo? Então, pergunto, neste caso aqui, esse 2 está tendendo para onde, né? Então, nós temos que ver aqui que ele coloca lá, né? Quando a gente faz esse aqui, ó, ele está tendendo aqui, ó, né? Ao maior ou menor? Isso aqui, você não sabe, ó, corta aqui 4, né? Então é menor, certo? X é menor que 2, certo? Então nós vamos tender ele para o menor. Se ele é menor, ele é aberto, certo? Então ele está aberto, tendendo então, deixa eu colocar ele aqui, tendendo então ele para o sinalzinho de mais, certo? Muito bem, então nós vamos escrever isso como? Conjunto verdade, né? Vou escrever ele aqui embaixo. Conjunto verdade, x pertence aos números reais, tal que x, ele é menor que 2. Se ele é menor que 2, nós podemos dizer lá que ele está aberto no negativo infinito, né? E aberto no 2 também, certo? Então, nós podemos expressar desta maneira.
Vamos para o próximo lá, que seria a letra B, certo? Então, letra B, nós temos lá 6x menos 2, né? Que é menor que zero. Então, 6x é menor que 2, x é menor que 2 sobre 6. Isso aqui dá para simplificar por 2. E nós vamos ter, então, x é menor que 1/3. Ou podemos trabalhar com x igual a 1/3, certo? Porque aí nós vamos colocar ele aqui, ó. Então, vamos lá. 6x menos 2, certo? Então, nós vamos colocar 1/3, certo? O 6, o A, ele é positivo, né? Então, ele tá no lugarzinho certinho dele aqui. Deixa eu colocar aqui negativo. Então, nós podemos ver como é que isso está sendo trabalhado. Ó, x é menor que 1/3. Se ele é menor, pessoal, ele vai tender, né, para este lado aqui da nossa regra de sinal, certo? E ele é aberto, ok? E aí nós podemos escrever conjunto verdade, x pertence aos números reais, tal que x é menor que 1/3. Então, vamos escrever isso no intervalo, né? Se ele é menor que 1/3, ele está aberto para o menos infinito, né? E aberto para 1/3. Prontinho, certo? Estudado, então, a nossa situaçãozinha lá. Aí nós temos o C. Vamos ao C. O C é 5y. 5y menos 3 menor ou igual a 0. Isso aqui, pessoal, é muito parecido com a aula 64, tá bom? Eu não preciso colocar ele dentro do varal, dentro desse varalzinho que a gente está usando. Não preciso fazer isso, certo? Então, menor ou igual a 3, y é menor ou igual a 3 sobre 5. Então, y, eu vou colocar ele como igual a 3 sobre 5, certo, gente? Para colocar ele aqui, ó. Então, eu vou colocar lá assim, ó, 5y menos 3. O A é positivo, então o positivo tá aqui certinho. Deixa eu colocar o negativo aqui, certo? E então, nós temos aqui o 3/5. Certo? Muito bem, como é que eu posso, como é que eu vou ver essa situação? Aqui, ó, ele tá falando que y, ele é maior ou igual a 3/5, então ele é fechado no tchá-tchá-tchá aqui. Ou, eu posso expressar assim, certo? Ou, pessoal, eu posso escrever lá, né? Não preciso, foi o que eu falei, não precisa escrever dessa maneira, certo? Então, y pertence aos números reais, tal que y é maior ou igual a 3/5. Ou ainda, eu posso dizer que ele é fechado no 3/5, que foi o que eu fiz aqui em cima, certo? E aberto, tendendo para o infinito positivo, certo? Eu vou ter que pegar outro caderninho aqui, pessoal, porque o meu acabou a folhinha. Então, vamos para esse aqui, certo? Então, o D agora, ó. O D, ele fala que é menos 4x menos 6 menor que 0, certo? Então, menos 4x é menor que 6 positivo, x, então, esse 4, só um minutinho, já vamos fazer esse processo, né? Trocar o sinal aqui, então, ele passa para maior que 6/4, menos, né? Dividir isso aqui por 2, então nós vamos ter menos 3 sobre 2. Então, nós vamos escrever ele como x igual a menos 3 sobre 2, certo? Para colocar ele dentro do nosso varalzinho. Então, nós temos aqui, nós temos menos 4x menos 6. Veja que o negativo no A, ele acontece, né? Então, aqui é negativo e aqui é positivo, certo? A gente faz essa troca. Então, nós vamos ter menos 3 sobre 2 aqui. E ele tá tendendo para onde, ó? Ele aqui, ele é maior, né? Maior que menos 3 sobre 2. Então, ele tá aberto. Então, ele tá tendendo para cá, certo? Muito bem. Então,
Conjunto verdade, podemos escrever dessa maneira, né? X pertence aos números reais, tal que x é maior que menos 3 sobre 2, certo? E fechou isso aqui. Ou eu também posso dizer que ele está aberto no menos 3 sobre 2, tendendo para, né, o positivo infinito. Aberto, certo? Porque nós colocamos ele aqui, ó. Ok? Então, muito bem. Agora nós temos a letra E, que é menos 9 menor ou igual a zero. É x, tá, pessoal? Deixa eu arrumar isso aqui, calma aí. Oh, Jesus amado. Então, aí nós temos menos 9x menor ou igual a zero. Portanto, nós temos x, nós vamos passar com menos 9 lá para o outro lado, certo? Fazendo a divisão, ó. Ok? Então, isso aqui aconteceu, então nós vamos colocar que ele é maior ou igual a zero. Ou também que ele pode ser escrito como x igual a zero, que é o valor nulo, certo? Que nós vimos no capítulo 65. Então, vamos escrever ele aqui, ó, menos 9x, certo? Esse menos 9x, ele é representativo do A, né? Então, o negativo está aqui, o positivo está aqui. Então, nós vamos ter aqui o valor zero. Então, para onde que ele está tendendo lá, né? É maior ou igual a zero. Então, ele é fechado, maior ou igual a zero, certo? Ou nós podemos escrever ele aqui, ó, conjunto verdade, x pertence aos números reais, tal que x é maior ou igual a zero. Ou eu também posso dizer que ele está fechado no zero, tendendo para o infinito positivo que é aberto, certo? O F ele coloca lá assim, ó, 8u mais 5 é maior que zero. Então, 8u é maior que menos 5. Então, u é maior que menos 5 sobre 8. Não dá para simplificar, nós vamos deixar do jeito que está. E nós podemos dizer também que x também é igual a isso aqui, que é o que nós aprendemos na aula anterior, certo? O valor nulo do x, ele é igual, certo? Então, vamos colocar ele aqui, ó. Então, 8u mais 5. O A é positivo, então o A está aqui, o negativo está aqui. E aí nós vamos ter menos 5 sobre 8, certo? Ele é aberto ou ele é fechado? Ele é aberto, certo? Ele é aberto e ele é maior, então ele está tendendo para este lado aqui, certo? E aí nós podemos escrever conjunto verdade, né? Onde U pertence aos números reais, tal que U ele é maior que menos 5 sobre 8. Ou também, pessoal, eu posso escrever que ele está aberto no menos 5 sobre 8, tendendo para o positivo infinito, que também é aberto, certo? O G agora, vamos ao G. O G é menos 4x mais 9, menor ou igual a zero, certo? Então, menos 4x menor ou igual a menos 9. Esse menos 4 vai passar lá do outro lado, fazendo a divisão, então trocou o sinal e aí nós vamos ter 9 quartos, certo? Positivo. E o x vai ser igual a 9 quartos. Então, vamos colocar ele aqui, ó, certo? Menos 4x mais 9. Então, eu tenho 9 quartos. O meu A, ó, é negativo, então ele passa para cá e para cá. Como ele é maior e igual, ele está fechado, certo? E aí ele é maior, né? E igual, certo? Então, nós podemos escrever ele de que maneira? Conjunto verdade. X pertence aos números reais, tal que o x é maior ou igual a 9 quartos. E eu também posso escrever ele
fechado no 9/4, tendendo para o positivo infinito, que é aberto. Vamos ao H. O H é 7y mais 2 maior ou igual a 0. Portanto, 7y é maior ou igual a menos 2. O y é maior ou igual a menos 2 sobre 7. Portanto, o meu y vai ser igual a menos 2 sobre 7. Vamos colocar ele no estudo aqui, certo? Então, 7y mais 2. O meu A, pessoal, é positivo. Então, eu vou colocar ele lá do outro lado, certo? Então, menos 2 sobre 7. Sabendo dessa situaçãozinha, ele é fechado. Por que ele é fechado? Porque ele é maior ou igual, certo? Então, ele é fechado, tendendo para o positivo lá, infinito, certo? Então, nós vamos escrever lá, conjunto verdade, vou escrever como y, né? Vou escrever como y aqui. Então, y pertence aos números reais, tal que y, ele é maior ou igual a menos 2 sobre o 7. Ou nós podemos escrever que ele está fechado no menos 2 sobre 7, tendendo para o infinito positivo, que é aberto, certo? E aí nós temos o i. O i, deixa eu ver, é menos v, menos 3, maior que 0, certo? Então, menos v é maior que 3. Esse menos v não pode ficar negativo, né? Então, lembre-se que tem um aqui, né? Então, ele passa dividindo. E se ele passa dividindo, a gente vai trocar aqui, ó, certo? Mais com menos é menos. E 3 dividido por 1 será menos 3, certo? Então, vamos colocar ele aqui, ó. Então, nós temos menos v, menos 3. O A é negativo, então nós vamos trocar aqui, ó. Opa! Então, menos e mais, certo? Fazendo essa pequena troca, né? Nós vamos colocar o menos 3, lembrando aqui que o V, né? Deixa eu colocar aqui V. O V também pode ser representado como menos 3. Nós vamos ver se ele é aberto ou se ele é fechado, né? Ele é aberto e como ele é menor, ele está tendendo para este lado aqui, certo? Então, nós vamos colocar conjunto verdade é igual, V pertence aos números reais, tal que V é menor que menos 3. E aí, nós podemos escrever também que ele está aberto no infinito negativo e é aberto no menos 3, né? Aberto, certo? Esse é o I. Tem J aqui? Não tem, certo? O exercício de número 2, resolva as seguintes inequações para o universo igual aos reais, certo? Então, exercício 2, vamos lá, exercício 2A, ele coloca para nós lá, 7x menos 1 é menor ou igual a 0, certo? Então, ele é menor ou igual a mais 1, portanto, x é menor ou igual a 1 sobre 7. Com isso, x é igual a 1 sobre 7, né? Então, vou colocar ele aqui, ó. Então, 7x menos 1, o A é positivo, então, o mais lá do outro lado, certo? 1 sobre 7, certo? Então, nesse caso, ele é aberto ou ele é fechado? Ele é fechado. Como é que eu sei que ele é fechado? Porque ele é menor ou igual, certo? E ele está tendendo, então, para este lado, certo? E aí, nós podemos escrever, né? Conjunto verdade, x pertence aos números reais, tal que x é menor ou igual a 1/7. Ou nós podemos escrever isso também aberto no negativo infinito, né? E 1/7 fechado, certo? 2A, né? Vamos para o 2B, então. Nós temos menos 2x mais 9, que é maior que 0. Então, menos 2x é maior que menos 9.
X trocou o sinal porque esse menos 2 passa para cá, dividindo menos com menos. É mais, então X vai ser menor que 9 sobre 2, certo? Então, dentro dessa situaçãozinha que nós temos, nós vamos escrever que X também pode ser reconhecido como 9 é igual, ou X é igual a 9 sobre 2, certo? Então, dentro dessa situação, vamos colocar aqui ele dentro do varal. Então, menos 2x mais 9. O A aqui, ó, é negativo. Então, o negativo passa a estar aqui, certo? E aqui 9 sobre 2, ok? Então, dentro dessa situação que ele nos deu, ele é aberto e ele está tendendo para o menor, né? Então, ele está estendendo para esta situação do positivo, tá bom? Aí nós vamos escrever conjunto verdade, x pertence aos números reais, tal que x é menor que 9 sobre 2. E aí nós podemos escrever esse aqui também, ó, tendendo para o infinito negativo, né, onde ele é aberto, e o 9 sobre 2 aberto também, certo? O exercício C, nós temos menos 2x mais 5 é menor ou igual a x menos 7, certo? Muito bem, então menos 2x menos x é menor ou igual, passou para cá, tá? Ó, e o 5 vai passar para cá. Então, menos 5 menos 7. Então, nós vamos ter aqui, vale 1, né? Então, vai ficar menos 3x. E aí, sinais iguais, conserva o sinal e soma, né? Nós vamos ter lá 12. Esse menos 3 passa dividindo, né? Então, muda o sinal aqui, ó. Menos 12 dividido por menos 3, que vai dar menos com menos é mais, né? E 12 dividido aí por 3, nós vamos ter 4, ok? Então, isso quer dizer que x também pode ser igual a 4, certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é a letra C, né? Ai, que susto. Então, vai ficar menos 3x mais 12, certo? Então, 4. Que é exatamente, pessoal, essa situação que nós temos aqui, ó, certo? Porém, ele positivo, certo? Porque nós temos, lembra da fórmula, né? Menos B sobre A. Como o x é igual a 4 aqui, então nós temos exatamente essa inequação a ser trabalhada, tá bom? Veja que o menos 3, que é o A, ficou negativo, então menos e mais, certo? Muito bem. Ele está dizendo aqui que x é maior ou igual a 4, então ele está fechado e ele é maior, então ele está tendendo aqui, ó, a ir para onde, né, o sinal do negativo, certo? Então, nós vamos colocar lá assim, ó, x pertence aos números reais, tal que x é maior ou igual a 4. E nós podemos escrever que o 4 é fechado, tendendo aqui para o positivo infinito, que é aberto, tá bom? Vamos então ao exercício 2D. Ele colocou lá assim, ó, 4x menos 1 é maior que x mais 9, certo? E ele fala que escrever dessa maneira é a mesma coisa que escrever, deixa eu arrumar esse negócio aqui que eu vou ver, né? É a mesma coisa que escrever 3x menos 10 é maior que zero. Vamos ver se é a mesma coisa mesmo, né? Então, olha só. Eu tenho aqui 4x menos 1. Eu vou fazer normalmente, né? Ó, menos x é maior que mais 1 mais 9, certo? Olha só o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho 3x que é maior que 10, certo? Tá praticamente escrito dessa maneira, né? Eu posso colocar esse 10 para cá igual a zero. Eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, 3x
passa o 10, né? Menos 10 é maior que zero. Sim ou não? Claro que eu posso, certo? Então, ele está falando que isso está acontecendo, certo? Então, ele quer saber quem será o menos b sobre a. Então, menos b, né? Seria menos 10. E o a é quem está acompanhado de x, que é o 3. Então, menos com menos é mais 10 terços, certo? Então, a raiz dessa situação aqui é exatamente quem? O 10 terços. Então, nós vamos colocar ele lá dentro da situação que nós vamos estudar, certo? 3x menos 10, que seria o 10 terços que nós temos, certo? O A ó, é positivo, então positivo para cá, negativo para cá, certinho na reta, né? Lá na nossa situação, ó, ele é maior, então ele é aberto, certo? Ele é aberto tendendo para o positivo, ok? Então, dentro dessa situação, nós podemos escrever conjunto verdade, x pertence aos números reais, tal que x ele vai ser maior que 10 terços, que foi a raiz que vocês acharam. Ou eu também posso escrever que ele está aberto nos 10 terços, tendendo lá para o infinito positivo, que também é aberto. Tá bom, pessoal? Então, mais uma aula aí feita, né, com os exercícios corrigidos. Veja, faça novamente. Se tiver dúvida, leve para a sala, tá bom? Para a gente poder conversar sobre esses exercícios aí. Um beijo e um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.